Então, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está entrando ao vivo agora para decorar esse bolo da Hello Kitty, que eu já venho anunciando aí há alguns dias. Se você não me conhece, meu nome é Jussara e eu sou pioneira no Brasil em ensinar bolos esculpidos sem glúten e todo decorado com a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir. Exatamente, a partir do momento do bolo do Charlie Brown, do Piu Piu pra frente, todos os meus bolos no canal não é mais decorado com pasta americana. Todos são decorados com a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir. Bom, e conforme prometido, vamos conversar um pouquinho sobre como fazer um bolo esculpido da Hello Kitty. Lembra que eu converso sempre com vocês? Tudo começa pelo desenho. Então, eu tenho aqui o meu desenho, que eu vou mostrar para vocês, e eu vou explicar como eu saí do desenho e cheguei exatamente nesse ponto aqui que é a Hello Kitty. Aqui é a parte que a gente ainda vai decorar. E essa aqui é a parte da frente do meu personagem sentado. Talvez você esteja se perguntando, Jussara, por que você não faz do zero ao online, ao vivo, do início ao fim? Porque isso levaria mais de 3 horas para poder fazer. Imagina a gente bater massa junto, recheio e montar a estrutura. E assim por diante, fazer blindagem, ganache, etc. Levaria muito mais de 3 horas ou por aí em 3 horas, né? E por que eu não faço isso? Porque no meu canal eu já ensino tudo o que vocês precisam aprender antes de chegar nesse modelo. Então, talvez você se pergunte, Sara, como que eu faço a estrutura interna dos meus bolos esculpidos? Já tem vídeo no canal ensinando você a montar, cortar e estruturar toda a parte interna de um bolo esculpido. E se você quer saber assim, como que eu faço a blindagem? Já tem receita no canal. Como que eu esculpo a cabeça? Já tem a receita no canal de inúmeros personagens, onde eu gravo do zero ao avançado, a gente fazendo isso em conjunto. Então não tem por que eu ficar repetindo as mesmas coisas se já tem vídeo no canal ensinando isso. Então o convite que eu faço para vocês é justamente isso. Maratona o canal, assista tudo para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento e agregar essa técnica aí na cidade de vocês, levar essa novidade para o cliente de vocês, sair na concorrência, sair na frente da concorrência também, porque a partir do momento que você aprende essas técnicas, você pode fazer um bolo que vai causar um impacto visual muito maior e pode cobrar até 3, 4, 5 vezes mais no seu bolo, tá bom? Vamos começar pelo desenho. Então, aqui eu tenho a nossa personagem Hello Kitty. A roupinha dela não vai ser nessa cor, mas a posição dela é exatamente essa, sentadinha. Então, a jardineira dela vai ser azul, a camisinha vai ser aí a parte da manguinha amarela e o restante permanece igual desse personagem assim tão antigo, né? Enfim, mas ao mesmo tempo atual e muito querido, né? Como que é a estrutura que eu montei aqui? Aqui embaixo eu tenho a minha tábua de bolo. Subo com uma barra mosqueada que passa bem aqui no meio do bracinho dela, né? Que vem mais ou menos aqui na cabeça dela. Aqui eu faço o corpinho de bolo e na parte da cabeça dela, essa parte do queixinho aqui, do narizinho para baixo, eu cortei um isopor, exatamente. E para que o isopor não tenha contato com o meu bolo, eu posso usar ou um MDF ou então papel pluma. Eu, nesse caso específico, usei um papel pluma, que é um papel bem durinho, em torno de meio centímetro de grossura, muito usado pelo pessoal da arquitetura. Então é um papel que tem uma estabilidade interessante e para pequenos projetos você pode usar também. E foi isso que eu fiz. Então, do nariz para baixo, aqui isopor, e daqui para cá eu fiz bolo, o corpinho também eu fiz de bolo. Então, esse é a estrutura que vocês vão montar quando vocês forem fazer esse personagem aí na casa de vocês, tá? Além disso, eu gosto de passar o desenho com papel vegetal. Assim, na hora que eu for posicionar o olhinho, o narizinho, tudo certinho, eu sei exatamente aonde eu vou colocar. Isso evita que na hora que eu vou colocar o olho no personagem, não fique aquele olho ou junto demais, ou longe demais, ou um olho para cima, outro para baixo. Então isso me ajuda a me dar um norte, é como uma bússola. Então eu recomendo que vocês façam isso também. Aqui, para a gente manter a nossa live mais ágil, eu adiantei alguns passos, mas é muito tranquilo de você repetir aí na sua casa também. Então aqui, conforme o nosso desenho, a nossa personagem está com o bracinho dela, que é a mãozinha, bem assim, tampadinho na boquinha. Eu vou posicionar esse bracinho junto com um palito de dente.
Você pode fazer isso da própria massa, por exemplo, eu estou fazendo esse bolo com a minha receita de chocolate Biscupi, mas você pode fazer isso com a sua pasta americana, com a sua pasta de leite em pó, fique à vontade. Mas, se você quer aprender a trabalhar com bolos esculpidos sem glúten e todo decorado e coberto com a minha receita exclusiva de chocolate, em breve a gente vai estar lançando o meu curso, onde nesse curso eu vou estar ensinando tudo para vocês. Como vocês vão fazer bolo que desafia a gravidade, como fazer bolo esculpido sem glúten para a gente trabalhar a inclusão de pessoas que têm alergia ao trigo ou a pessoas que querem manter uma alimentação mais saudável. Isso inclui desde o seu próprio bolo das suas festas infantis. Vocês vão aprender a minha receita de chocolate, como trabalhar com ela, como tingir, como trabalhar com chocolate em tempos muito úmidos, em tempos muito quentes. Então, esse curso vai dar um know-how para vocês muito grande, para que vocês possam cada vez mais crescer na profissão de vocês. Indiferente se você é uma confeiteira iniciante ou não, esse curso com certeza é para você. Sempre vai agregar valor. Então, vamos agora começar a cobrir a nossa personagem. Eu vou terminar de cobrir a cabeça dela aqui atrás. Ah, tá. Beleza, obrigada. Aí, a Amanda tá me falando que o YouTube tá travando um pouco, mas ele assim, vamos tocar do jeito que dá mesmo. Então, aqui, eu tô com a minha receita de chocolate Biscupi já tingida na cor branca. Vou pegar um pedaço, vou sovar e vou abrir para cobrir a parte de trás. Então, eu vou só abrir ela, vou cobrir a parte de trás e depois a gente vai partir para a parte da vestimenta da nossa personagem. Então, vou começar a abrir aqui. Se vocês tiverem dúvida, quiser mandar pergunta, pode mandar, que a Amanda está no controle do chat no YouTube, pode estar respondendo para vocês também. Então, peguei aqui meu chocolate, vou começar. Ó, o cheiro disso aqui, gente, tá maravilhoso. É chocolate, minha gente. Coloquei um pouco aqui de maisena para poder abrir o chocolate, ele não grudar no tapetinho de silicone. Da mesma forma que você faz com a pasta americana, você vai também atuar com esse chocolate que eu trabalho bastante. Essa massa te dá uma liberdade gigante de você poder esculpir, tingir de qualquer cor esse chocolate. Então, nesse caso aqui, quando a gente compra o chocolate branco, ele sempre é aquele amarelo claro. É muito difícil você encontrar um chocolate que vai ser bem branquinho. Então, como que a gente transforma o chocolate branco, que é praticamente amarelo claro, em branquinho assim? Então, isso eu ensino no meu curso, como você deixar ainda mais claro, como você deixar cores mais escuras, como preto, vermelho ou amarelo bebê. Então, essa pasta ela dá uma flexibilidade para você trabalhar de várias formas com ela. Aí você usa sempre a sua criatividade para você fazer inúmeros projetos aí na sua cidade. Uma coisa importante também que eu gosto de comentar com as pessoas quando eu comecei a me interessar por bolos esculpidos, naquela época não tinha curso online, assim, como a gente tem com essa frequência que a gente tem hoje. Então, era muito difícil a gente encontrar. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de água aqui atrás, aonde eu coloquei a blindagem do chocolate, para a gente poder fazer a aderência da nossa pasta. Então, com as luvas aqui, passo um pouquinho da água aqui para fazer uma aderência perfeita. Mas assim, isso aqui não é necessário se você colocar, por exemplo, aqui no chocolate ele já secou, ele está sequinho. Então, se eu tivesse acabado de colocar, eu não precisaria passar, umedecer dessa forma como eu estou fazendo, porque eu teria acabado de fazer. Como aqui eu estou num lugar bem refrigerado, o chocolate ele acaba secando mesmo. Então, para garantir uma aderência perfeita, eu estou umedecendo um pouquinho o meu chocolate aqui atrás, para que essa aderência fique perfeita. Feito isso, eu vou fazer então a aderência da minha pasta nessa cabeça. E tudo que for de excesso, vou colocar esse meio de lado para vocês, assim vocês verifiquem também.
e tudo que for excesso eu tô fazendo. Olha que interessante essa pasta. Dá para acreditar que isso aqui, gente, é chocolate? Olha a flexibilidade disso. Quem não conhece, pensa que é pasta americana, porque vê, né, é flexível, tudo certinho, mas não. Então, começo a colocar aqui o meu chocolate, vou até pegar com essa mão aqui, fica mais fácil. E aqui eu vou colocando para fazer a aderência na parte de trás aqui do meu personagem. Onde eu vejo que tem excesso, eu tiro. E eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês aqui também. Quem trabalha com pasta americana sabe que a pasta americana ela não faz emendas invisíveis, né? Ela acaba, ou você esconde a emenda para trás, coloca um enfeite, ou então você tem que alisar, e mesmo assim alisando, passando água, você não consegue deixar essa emenda totalmente invisível. Vou tirar só um excesso aqui. Então, coloquei aqui o meu chocolate. Vou tirar o excesso aqui embaixo. Tirar aqui também. O excesso da lateral também tiro. E quando eu estou cobrindo assim, eu gosto sempre de deixar uma parte do bolo à mostra para mostrar para vocês, na prática, como que fica a questão das emendas, né? Então, aqui com o calor da minha mão, eu estou com luva, eu vou alisando o meu chocolate e ao mesmo tempo que eu vou fazendo a aderência dele, eu estou alisando e trabalhando essa questão das emendas. Faço o alisamento, faço aqui a aderência e aqui fico colocando um pedacinho de chocolate. Pego o pedaço que está precisando e vou e faço a aderência aqui, aonde ficou faltando. E aí, o que acontece, gente? Aqui eu vou trabalhando as emendas. Feito isso, eu consigo cobrir rapidamente o meu bolo. Eu não sei se algumas de vocês já me conhecem, mas eu acredito que a grande maioria não. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, trabalhar com comércio exterior. E aí eu tive um problema de saúde. Na época fui diagnosticada com um pré-câncer, uns carocinhos no intestino, que me fizeram parar e repensar totalmente a vida que eu queria ter, que eu precisava ter. Eu ganhava muito bem, mas eu não tinha mais saúde para continuar. Então, e eu era jovem, né, naquela época. E por causa disso, e inúmeros outros fatores também que acabaram acarretando, eu comecei a ver uma forma de trabalhar em casa e ter mais qualidade de vida e não ficar mais naquela loucura que eu ficava na multinacional americana, correndo para lá e para cá. Amor em Valdez falou que tá lindo e lhe desejo sucesso sempre. Ai, que lindo. Como é o nome? Amor em Valdez. Amorim? Amorim Valdez. Ah, que legal. Muito obrigada. Instagram. Ah, valeu. Muito obrigada aí pela atenção e pelo carinho, viu? E aí, eu tive que começar a repensar totalmente a minha vida nessa questão e tomar uma decisão. Desacelerar. O que adiantava eu ganhar muito dinheiro, mas não ter saúde? Então ficava complicado, né? E aí, a partir daí, eu trabalhava como estrategista comercial, comandava em torno de 9 filiais no Brasil, e eu tinha abaixo de mim, que respondia para mim, em torno aí de umas 70 pessoas. Então, praticamente, eu era workaholic, né? Vivia pro trabalho e saúde mesmo, assim, de cuidar de mim, da minha alimentação, eu não tinha, porque eu vivia pro trabalho. Quando eu recebi essa notícia, foi uma explosão na minha cabeça. Eu falei, gente, tem que mudar. O que adianta a gente ter dinheiro, mas não ter saúde? De nada, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar
outras áreas que eu poderia trabalhar e trabalhar em casa e ter mais qualidade de vida. E a minha mãe sempre teve essa pegada artística, porque a minha mãe ela trabalhava com pintura a óleo. Então todos os quadros que ela fazia, ela vendia. E na década dela, né, eu falo década porque hoje ela tem 86 anos, ela pintou um quadro muito famoso na época, que era um príncipe negro com uma princesa loira. Então imagina, aquilo na época foi um boom, né, como um escândalo, porque as pessoas eram mais preconceituosas naquela década. Mas quem comprou foi um italiano. E até hoje eu gostaria muito, meu sonho é um dia encontrar esse quadro por aí. Mas a minha mãe percebeu o seguinte, que ela demorava muito tempo para pintar uma tela e receber dela. Mas vender? Vendia todas, né? Então isso era muito legal. Depois disso ela decidiu trabalhar com crochê, digamos assim, fazendo vestido de lã, blusa, gorros e assim por diante. Ela falou que é de Alagoas e mandou um abraço. Ai, que legal! Alagoas tá comigo, que lindo! Obrigada, viu? Gratidão aí pela atenção de vocês. Eu sou muito feliz por ter vocês aqui comigo no canal. E aproveitem, gente, esse conteúdo bem gratuito e desejo do fundo do coração que vocês tenham muito sucesso financeiro com esse conhecimento que eu passo aqui nas redes sociais. Meu sonho é ver cada vez mais mulheres independentes financeiramente, independente se você está começando agora ou não na confeitaria, mas aproveite realmente. Então eu estou finalizando o alisamento das emendas do meu personagem. No Caminho Doce disse que é de São Paulo. Ai, que fofa! Gente, São Paulo! Eu nasci no Alto do Ipiranga, bem ali na capital, e morei até os meus 17 anos em Guarulhos, São Paulo. Depois que eu vim para Campinas, né? Mas seja muito bem-vinda também. E aí, o que aconteceu? Minha mãe começou a trabalhar com roupas de lã, confeccionando assim. Era gorro, era blusa, era isso. Então, novamente, uma pegada artística. E aí, no passado, aconteceu uma explosão no Brasil, que foi aqueles bebês reborns, que é aquelas bonecas que a gente pinta, importava as tintas, o cabelinho, aí colocava no forno, depois tira o bebê do forno, os moldes, né? Tira os moldes do bebê do forno, pinta e vai pro forno de novo. E eu montei um ateliê de bebê reborn. E aí comecei a trabalhar, na época eu já estava morando em Santa Catarina. Então assim, pessoal, ó, com a minha mão, a luva, eu vou fazendo o alisamento do meu personagem aqui na parte traseira. Feito isso, eu vou também alisar aqui a frente, porque eu acabei segurando aqui. Isso é chocolate, ele marca um pouquinho, mas ó, com a minha palma da mão, eu faço o alisamento e ele volta a ficar lisinho, normalmente, tranquilamente. E aí, lá em Santa Catarina, eu já estava ali trabalhando com os bonecos, né, os bebês reborns, quando de repente eu recebi uma proposta de uma moça do Rio de Janeiro para comprar o meu ateliê de porta fechada, com tudo. E por que eu decidi vender? Porque assim, quando você trabalha com comércio exterior e você quer importar as coisas dos Estados Unidos, o nosso país tem uma lei que pede que você pague 60% de imposto em cima da compra, do valor total da compra que você fez nos Estados Unidos. Então, se você fez lá uma compra de $1.000, isso daria, sei lá, quase R$6.000 hoje. Além disso, você teria que pagar 60% de imposto em cima dos R$6.000. Fora outras multas, outras questões que tinha quando parava na alfândega e assim por diante. Então, era bem complicado. Só voltando aqui para o nosso bolo, eu estou aproveitando que eu estou mexendo com branco e já vou fazer o rabinho e as orelhas também. A mãozinha eu já antecipei, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem. Então assim, o rabinho dele... Antônio Valdeiros fala que é um prazer te conhecer e que ela agradece muito por você estar passando esse conhecimento para todos. Ai, que fofa! Gente, um dia o meu sonho é conhecer vocês, porque assim... É tão gostoso a gente receber elogios que aí a gente já sente amor pela pessoa, já quer conhecer. Um dia eu quero conhecer vocês. Quem sabe um dia numa feira de confeitaria, já pensou que legal? Olha só. Então aqui tá o rabinho do meu personagem. O que eu fiz? Como que eu fiz esse rabinho? Eu peguei o meu desenho, peguei o papel vegetal, pode ser papel, aquele papel que a gente usa para forrar forma, papel... Ai, como é que chama? Manteiga. Papel manteiga, isso. Ou eu uso vegetal. Eu peguei o papel vegetal e passei aqui pro desenho exatamente o rabinho. Com base nesse molde é que eu vou fazer o tamanho do rabinho da nossa personagem.
Então, coloco aqui na minha mesa, vejo o tamanho do chocolate que eu vou precisar. Tudo a gente começa, quando a gente fala em modelagem, tudo começa com bolinha. Faço uma bolinha e faço como se fosse uma coxinha, com uma pontinha aqui um pouquinho só mais estreita que a outra. Aí fica o nosso rabinho, vai ficar mais ou menos assim, ó, como se fosse uma coxinha. Deixa eu colocar aqui na minha pele aqui para dar um contraste, tá vendo? Como se fosse uma coxinha. Venho e posiciono aqui. Eu vou deixar por enquanto de lado esse rabinho, porque eu lembrei agora que eu vou colocar roupa dessa personagem. Então vai dar mais trabalho depois. Tira e põe esse rabinho. Feito isso, eu vou modelar ali as nossas orelhas e vou deixar de lado também. Hoje eu vou colocar. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Novamente pego a minha referência e eu vou ver os tamanhos da orelha da minha referência. Pego aqui a cabeça do meu personagem. Aqui eu fiz questão de já copiar com as orelhinhas dela, porque além de eu acertar na hora de modelar o tamanho dessa orelha, eu tenho que saber exatamente a distância de uma orelha para outra. Então não adianta eu agora falar para você assim, que é X centímetros daqui para cá. Porque se você pegar essa imagem e for numa gráfica e você pedir para imprimir do tamanho que você deseja fazer esse bolo, essa distância vai ser diferente. Então, quando você tomar a decisão, vou fazer esse bolo esculpido, vai numa gráfica, essa imagem você consegue de graça de um site chamado Pinterest, ou você dá um Google, escreve o nome do personagem, vai ter ele de todas as formas. Você vai na gráfica e pede para imprimir do tamanho que você quer fazer o bolo. Quero fazer pequeno, quero fazer maior. No cantinho, você perguntou se a live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva sim. Pode deixar. E aí, conforme o tamanho da sua impressão, é o tamanho que vai ser o bolo. E conforme o tamanho da sua impressão, é a distância que vai ter de uma orelha para outra. Então, pego aqui a minha referência, põe em cima do meu tapetinho, pego mais pasta de chocolate na cor branca e vou ver exatamente o tamanho das nossas orelhas aqui. E vou fazer essa modelagem junto com vocês. A princípio, como que seria essa modelagem dessa orelha aqui? Começa com um triângulo com a ponta levemente arredondada, mas não exatamente um triângulo pontudo. Então, sempre começo bolinha, tudo começa pela bolinha, faço uma bolinha. Nessa hora que eu estou fazendo a bolinha, eu já estou tirando toda e qualquer imperfeição aqui, deixando o mais lisinho possível. Feito isso, eu vou colocar em cima aqui da minha referência a bolinha, vou achatar e com a ajuda dos meus dedinhos, eu vou tensionar a parte superior da bolinha que eu fiz, a ponto que ela vai pegando ali o formato da nossa orelha, do personagem. Então aqui no papel, eu só estou em cima da minha referência, ver se eu consigo segurar assim, ó. Em cima da minha referência, eu vou modelando o tamanho dessa orelha. Vou repetir o processo do outro lado também, já vou fazer os dois aqui, porque eu vejo a simetria dessa orelha. Aqui eu vejo que deu certo, vou só puxar um pouco para cá, vou cortar essa orelha aqui, que ela passou do tamanho, então eu não posso deixar. Vou tirar aqui o excesso, deixo aqui de lado. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. A orelha desse personagem é bem tranquilo de fazer, é bem fácil de fazer. Não tem muito mistério não, porque não tem assim, você não tem que dar profundidade, fazer o orifício da orelha, essas coisas, sabe? É praticamente mesmo um triângulo com as pontas arredondadas. Vou repetir o processo aqui também, pegar mais um pouquinho do chocolate de esculpir branco. Porque eu não posso fazer uma orelha magrela, eu tenho que fazer uma orelha gorduchinha, porque ele tem um cabeção, esse personagem. Então aqui eu estou pegando em torno de 26 gramas aproximadamente, para poder fazer bem essa orelhinha. Novamente, peguei, faço bolinha com a palma da minha mão, dou uma leve achatada, coloco em cima do meu desenho, bem em cima da onde fica a orelha desse personagem, achato, com os dois dedinhos eu vou pressionando assim, para construir ali um triângulo. Só que lembra, sem deixar pontiagudo, tem que ficar levemente arredondado. Essa orelhinha aqui. Feito isso, corto aqui o excesso. E agora, a gente não pode errar na hora de colocar, de posicionar a nossa orelha.
Então, olha como o desenho é importante. É através dele que eu vou saber exatamente aonde eu vou posicionar a minha orelha. Coloco o meu desenho atrás da cabeça do meu personagem, no centro. Eu vou ter que virar essa parte para mim. Com uma mão eu seguro aqui meu desenho. Então eu sei exatamente aonde colocar a orelha. Então, venho aqui, coloco a orelha. Como é chocolate, com o meu dedo eu já estou fazendo a aderência do chocolate em cima dessa cabeça. Por quê? Aqui, esse bolo a gente vai consumir nós mesmos, né? Não é uma encomenda. Mas se você for fazer esse bolo para encomenda, uma dica, coloca um palitinho aqui um palitinho de madeira, para justamente não deixar essa orelhinha cair no caminho. Eu gosto de trabalhar bastante com essas estecas aqui, tem umas de silicone que ajuda bastante a gente fazer essa emenda. Então, com a pontinha dessa esteca de silicone, eu venho e faço a emenda, deixo essa junção totalmente assim, invisível, tá vendo? Faço a mesma coisa aqui na lateral, aliso, para deixar essa orelhinha dele bem, digamos assim, colada, né? Como é que fala? Colada, fixada, enfim. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Vi mais ou menos aqui aonde ela é. Vejo o alinhamento, né? Tá legal. Faço aqui a aderência. E vou deixando ela exatamente igual a outra. Então, com o meu próprio dedo aqui na cabeça do personagem, eu consigo modelar essa orelha. Feito isso, só vou terminar de fazer aqui a junção e já vou mostrar para vocês como é que tá ficando. É que como o personagem é tudo branco, e ainda eu tenho atrás de mim uma cortina branca, pode ser que não dê para vocês verem tantos detalhes como eu estou comentando e mostrando para vocês aqui. Mas enfim, vamos seguir. Garanto que vocês vão me ver ainda, com as bênçãos de Deus, fazer muito bolo esculpido aqui, gratuito para vocês. Ai, gente, e no final eu quero mostrar um trabalho que eu acabei de terminar de bolo esculpido maravilhoso. E se a Amanda me ajudar, a gente vai cortar no final dessa live aqui esse projeto que eu acabei de fazer, que é para as minhas aulas presenciais que eu vou estar dando em Santa Catarina. Então no final vocês vão ver. É a coisa mais linda. Aí se vocês quiserem também ter acesso a esse curso online, vocês me avisam, eu posso pensar no futuro fazer ele também online para vocês terem acesso. Deixa eu só novamente trabalhar essa orelha aqui dele. A mãe uma vez perguntou se pode substituir palito de churrasco pelo palito de pirulito de plástico. Perfeito, perfeito, pode sim, até melhor. É que eu nem tive ideia, mas você teve uma excelente ideia. Dá sim. No cantinho você perguntou quantas pessoas esse bolo Esse bolo aqui atende tranquilamente até 25 pessoas. Porque a gente, talvez você pense que não, mas gente, essa cabeça dele tem um monte de bolo aqui. Só de cobertura aí, eu coloquei em torno de 3 coberturas, né? 3 recheios, né? Ali mesclando entre bolo. Então, é muito bolo. Fora isso, tem o corpinho dele também. Parece pequeno, mas não é não, viu? Dá pra ter bolo também. Agora, uma coisa que você precisa ficar esperta. Se o cliente te pergunta isso, você precisa saber como que ele vai cortar esse bolo, tá? Porque de repente você fala assim, é 25 pessoas, um exemplo, 15 pessoas, 20 pessoas. Mas se ele cortar uns pedaços gigantes, aí vai dar para menos pessoas. Então, geralmente, uma fatia de bolo para uma pessoa é em torno de 100 gramas a fatia. Então, tem que prestar atenção como que o cliente vai fazer exatamente isso para você, de repente, não ter esse tipo de problema. Aqui atrás, ó, com a ajuda do pincel de silicone, eu estou fazendo também a junção dessa orelhinha e as emendas. E, perfeito. Nosso personagem já está aqui com a orelhinha. Vou aproveitar aqui que eu estou com a mão na massa e vou colocar o laço desse personagem. Eu adiantei aqui, mas eu vou te explicar como que você vai fazer ele aí na sua casa. Eu fiz o laço aqui de chocolate, tá vendo? E como que eu fiz? Você pega um pouco de massa, esse laço é bem grandão, se você olhar na referência,
É um laço bem grande na cabeça dele e pesado também. Então você pega uma bola, faz ali a modelagem, deixa redondinho, achata essa bola, que vai ser o centro do lacinho, e aí depois você coloca a parte lateral, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa eu só terminar de alisar aqui o nosso laço do personagem. Esse laço dele não tem aquela ponta pontiaguda, é um laço levemente arredondado. Então eu tô aqui, só para vocês terem uma noção, olha como é importante. Eu tô aqui falando com vocês e eu tô de olho na minha referência. É exatamente esse roupinha que eu vou fazer pro personagem. Então eu tô de olho no laço dele. Nota que o laço tem as pontas arredondadas. Isso é uma outra coisa importante que vocês precisam ter em mente também. Tá fazendo bolo esculpido? Sempre fica de olho na referência. Porque quanto mais detalhes você vai colocando no bolo, mais realista fica o seu personagem. Então, eu tô aqui conversando com vocês, volte e meia eu tô olhando aqui do lado da minha referência, desse laço da nossa personagem também. Aí, ela tem uma entrada bem assim interessante nesse esse laço dela. Se você tem essa personagem aí com você, você vai observar exatamente isso. Eu vou terminar aqui e já vou mostrar para vocês como esculpir essa parte. Então, esse chocolate aqui, esse laço aqui, está sendo feito de chocolate. Como eu antecipei essa parte, o chocolate ele fica levemente durinho. Então, com a ponta do meu dedo, eu vou alisando e vou modelando mais ainda no que eu precisar desse laço aqui do nosso personagem. E aí, novamente com a minha esteca aqui de silicone, eu vou fazer exatamente essa profundidade que tem no laço do nosso personagem. Dou uma olhada, eu vejo que aqui na lateral ela tem, digamos assim, uma leve... É como se fosse um laço, deixa eu abrir de novo a minha referência, é como se fosse um laço com as pontas ali quadradas arredondadas. Calma que eu vou explicar para vocês. Eu estou de olho e estou esculpindo aqui. Aí, enquanto eu estou alisando aqui, deixa eu terminar minha história, né? Aí minha mãe sempre tinha essa pegada artística. E aí quando eu vendi o meu ateliê de bebês Ribbons para essa moça do Rio de Janeiro, eu comecei a pensar, né? Do tipo, gente, o que eu vou fazer agora? E aí eu sempre gostei da ideia de trabalhar home office em casa para estar mais perto da família, né? E eu também tenho 2 pais idosos. Então de tempos em tempos eu tenho que vir de Santa Catarina para Campinas para poder ajudar em alguma coisa. E aí, se eu tiver um trabalho fixo, eu não ia conseguir justamente ter essa flexibilidade aí que eu teria no fato de estar trabalhando pela internet, né? Então tá aqui. Consegui aqui preparar o lacinho dela, eu vou mostrar pra vocês. E o laço dela ficou exatamente assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar mais. Ficou exatamente assim, tá vendo? E eu vou mostrar aqui no desenho. Aqui no desenho, olha que é a importância do detalhe. Percebe que aqui, no laço dela, tem esse detalhe. Deixa eu tirar da luz aqui. Acho que aqui dá pra ver. Tá vendo esse detalhe aqui do laço dela? Isso daqui é profundidade. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é profundidade. Então é essa profundidade que eu tô fazendo exatamente no laço dela. E eu faço isso espetando essa ferramenta de silicone, que é uma esteca, e fazendo um C, que eu dou essa profundidade. Aí, o meu laço fica exatamente assim, ó. Estão perguntando se você é de Campinas, São Paulo. Natural de Guarulhos, São Paulo. Morei em Campinas quase mais de 20 anos e faz 7 anos que eu estou em Santa Catarina, em Pomerode. E no final da live, Amanda, você me ajuda a mostrar o bolo do... né? Não vou contar não, que é surpresa, eu quero mostrar para vocês no final. Esse bolo que eu vou mostrar no final para vocês, ele faz parte dos cursos presenciais que eu vou começar a dar. Então, tendo aluna, vou dar em Campinas, vou dar lá no Sul também. E aqui eu vou... Oi, pode falar. Também me perguntaram se você está usando a sua pasta de chocolate para esculpir o bolo inteiro, porque ela não assistiu do começo, ela quer saber se é do começo ao fim. Sim, do começo ao fim. Eu estou usando a minha pasta de chocolate. Desde o bolo do Charlie Brown, Piu Piu pra frente no canal, eu não trabalho mais com pasta americana. Porque assim, isso foi uma outra barreira que eu também tentei na confeitaria.
Quando eu falava para as pessoas o que eu fazia, as pessoas falavam, ah, mas eu não gosto de pasta americana. Então, eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Quando eu comecei a estudar química de alimentos, e depois de muitos erros, né, eu consegui chegar nessa receita do chocolate desculpe. Ó, um detalhe importante para vocês. Coloquei aqui o lacinho da nossa personagem. Mas se eu olhar na minha referência, a orelha dela é maior. A orelha dela parece um pouco mais alta entre esse laço. Então eu vou mudar e mexer nessa orelha. Vou deixar essa orelha bem menor. Então eu chego aqui, como eu fiz ela grossinha, eu tô com a ponta do meu dedo puxando ela mais para cima, para ela ficar justamente pontiaguda. Para ela aparecer mais aqui no nosso personagem. Isso evita que eu precise novamente modelar uma nova orelha e colocar aqui. Então, eu faço essa junção para a orelha dela ficar mais aparente. Vou repetir a mesma coisa com a outra orelha, afinal as duas têm que ficar igual. Então, se eu aumento a outra, eu tenho que aumentar essa aqui também. Então, olha só que interessante. Aqui, eu tô... É que não dá para vocês verem, mas eu tô com um ventilador ligado, porque aqui tá calor aqui em Campinas, São Paulo. E mesmo no calor, eu consigo trabalhar muito bem com essa pasta minha que eu fiz aqui de chocolate. Isso é importante a gente ver como ela é firme para a gente poder trabalhar. Mas sempre quando a gente fala em bolos esculpidos, em chocolate, a ideia é o seguinte. A gente precisa aprender a trabalhar com chocolate. Não é o chocolate que vai aprender a trabalhar com a gente. É igual quando a gente decide fazer casquinha. Ah, tem que saber temperagem. Então, nesse caso... temos que aprender a fazer temperagem. Quando a gente decide trabalhar com uma pasta dessa, é importante a gente ter essa ciência e essa disposição de aprender a mais sobre o chocolate, para cada vez mais você conseguir extrair o melhor dele. Então, aqui está ficando assim o nosso personagem. Vou começar agora a colocar o olhinho, o narizinho, e depois a gente já vai partir ali para fazer a parte da roupinha, da vestimenta do personagem. Vou fazer então aqui os olhinhos. O olhinho não tem segredo. Ó. Charmalitz Merme falou hi. Hi, hello, nice to meet you, welcome my channel. Olha só, aqui eu tenho o meu chocolate desculpe que eu já pintei na cor preta. Quando eu faço o tingimento, eu usei o corante em gel na cor preta, ponho ele em saquinho, não porque ele vai ficar seco igual a pasta americana, né? Se a pasta americana você trabalha e deixa ela aberta, exposta na mesa e não coloca em saquinho bem vedado, ela vai ficando seca e dura. No caso do chocolate, não. Muito pelo contrário, ele fica de boa, fora do saquinho, dentro do saquinho. Então, para fazer o olhinho dele, eu vou... No cantinho bem se falou que tá ficando lindo. Ai, Cantinho Doce, quero te conhecer e te encher de beijo. Ai, a Amanda veio aqui trazer os seus elogios, você é uma querida. Então, o olhinho é uma bolinha e a gente vai achatar essa bolinha. Mas como que eu vou saber o tamanho do olho desse personagem? Pra gente não fazer uma bolinha grande, outra pequena. Novamente, vou pro meu desenho. Tenho aqui o meu desenho, que eu já passei com papel vegetal. Pego o meu papel vegetal, vou colocar a bolinha preta aqui e vou achatando até que ela tome conta de todo esse círculo do olhinho dela. Feito isso, eu vou pegar esse papel, vou colocar no rosto do meu personagem e com essa esteca eu vou riscar por cima aonde eu vou colocar esse olho. Aí a gente acerta exatamente na distância de um olho do outro. Perguntaram se dá para tirar os comentários. Tem os comentários? Ah, sim. Aqui, ó. Porque os comentários Teria ficam rodando como na tirar tela. os comentários para visualizar melhor? Você sabe tirar os comentários? Tem que pulsar. Não tem pra ver. Tá. A gente está ainda engatinhando nessa coisa da tecnologia, mas eu garanto para você que da próxima a gente vai dar um Google para ver como que a gente faz isso. Tirar esses comentários, porque assim eles ficam passando na tela e realmente você não consegue ver os detalhes. Peço perdão por isso e juro para você que da próxima eu vou conseguir mexer. Porque meu medo é agora mexer e a gente derrubar a live sem querer. Então, voltando lá, pego o meu papel vegetal, pego a bolinha que eu fiz, ponho em cima aqui e vou apertando
até eu ver que ocupe todo esse olhinho. Por exemplo, esse tanto de chocolate que eu peguei aqui, eu já vi que foi muito. Então, novamente, pego mais um pedaço menor, faço uma bolinha, ponho em cima. E aí, eu vou ver se dá exatamente o tamanho do meu olhinho. Ó, esse daqui deu. Vou repetir o processo do outro lado. Pego mais um pouquinho de chocolate preto da minha pasta, que eu tingi de preto. Faço uma bolinha, ponho em cima. E aí, eu vou achatando para dar o formato certinho desse olhinho. Para garantir que fique do mesmo tamanho, eu vou com a esteca nas laterais, empurrando para o centro, para garantir que fique exatamente dentro do desenho que eu fiz aqui. Então, puxo um pouco aqui para o lado. Esse lado eu vejo que está ok. Esse aqui também está ok. Esse daqui eu vou empurrar um pouquinho mais dele para dentro. Ele passou um pouquinho. Esse aqui também. Eu acho que esse daqui, ó, eu vou tirar um pouco e vou refazer, porque eu acho que ele ficou muito gorduchinho. Você tem que tomar cuidado para não pegar muito e de repente fica aquele volume grande no olho, fica estranho. Parece que o personagem está com o olho esbugalhado. Ó, então esse daqui, ó, entrou melhor. Agora vamos para o pulo do gato. Olha só, eu usei aqui meu papel vegetal para fazer a modelagem do olhinho perfeito. Ao invés de eu pegar agora essa parte do olhinho e colocar no meu bolo, olha o que eu vou fazer. Vou virar para vocês, mas eu tenho que ficar olhando também. Eu vou encostar no meu bolo, vou ver exatamente aqui, mais ou menos, deixa eu só virar um pouquinho para o meu lado, mais ou menos aqui o centro do meu personagem, e vou apertar esse papel aqui até deslocar o papel vegetal da minha massinha. Aí eu venho, se precisar arrumar, eu arrumo aqui. Só virar para mim um pouquinho. E aqui eu vou ajeitando com a luva para deixar esse olhinho bem bonitinho. Como o personagem é branco e eu tô mexendo com chocolate preto, eu tenho que tomar cuidado para ele não manchar a minha cobertura em branco que eu já fiz. Então, a princípio ficamos assim, nosso bonequinho. Então essa é mais uma técnica que pode te ajudar a você transferir o olho do personagem respeitando exatamente a distância do olho, porque ele tem um cabeção tão gigante, olha a distância de um olho para o outro. Tem quase 8 dedos aqui, ó, de distância de um olho para o outro. Agora a gente vai fazer o narizinho, que é amarelinho. Deixo aqui de lado o meu preto e vou pegar o chocolate que eu já tingi na cor amarela. Então, pego um pouquinho do meu chocolate na cor amarela, sovo um pouquinho e novamente eu vou ter que recorrer à minha referência no papel vegetal. Então, o narizinho dele é amarelo e tem um contorno de preto. Mas no momento agora eu vou fazer só o narizinho. E aí, com a ajuda da esteca, eu vou colocando o narizinho aqui dentro dessa parte do nosso desenho. Deixa eu só deixar ele mais para dentro. Eu queria muito contar com a opinião de vocês, queria ouvir vocês. Eu sempre estou fazendo lives, às vezes eu faço de quinta-feira, às vezes já fiz de sexta-feira, sábado eu nunca fiz, acho que de terça eu não lembro se já fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo no domingo.
Na opinião de vocês que estão presentes aí, é melhor ter live no domingo ou na quinta-feira, ou sexta-feira, no meio da semana à noite, às 19 horas? Escreve aí pra Amanda me falar. Fiz o narizinho no meu papel, tá vendo? Agora eu vou passar pro bolo. Vira aqui pra mim. Respeitando aqui aonde eu coloquei os olhos, eu coloco o narizinho. Amor em Valdeiras falou que você está superando todas as expectativas dela. Ai, gratidão, gente. Obrigada mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre falo para as meninas do canal, né, as minhas alunas. Gente, aproveita. Porque eu paguei muito caro para ter acesso a esse conhecimento. E lá atrás, na época que eu me interessei por isso, não tinha curso online de bolos esculpidos, não tinha nenhum canal ensinando. E um curso presencial de bolo esculpido, na época, era R$3.500, R$4.000, R$7.000 e assim ia. Era em outro estado, eu tinha que gastar com passagem, hospedagem, alimentação, etc. No final, eram 2 dias de curso e era financeiramente, para mim, naquela época, inviável. Conclusão, eu sou uma pessoa que quando eu gosto de um assunto, eu estudo tudo que você imaginar. Até hoje eu continuo estudando bolos esculpidos. E foi com as gringas que eu comecei a aprender muita técnica, muito. Com o passar dos anos, as coisas foram mudando, começaram a ter cursos de bolo esculpido. E aí eu comecei a fazer os cursos, né? Não eram gratuitos, né? Eu paguei, investi em euro, investi em peso, investi até com as russas. Gente, as russas são maravilhosas nesse processo. Trabalhei com elas também, aprendi muito, nos Estados Unidos eu aprendi bastante, com algumas confeiteiras de lá nessa área. E hoje eu reúno o melhor das técnicas e eu compartilho o que muitas pessoas te cobram hoje, eu compartilho isso com você de graça, porque eu quero que você se dê bem, quero que você ganhe dinheiro, que você cresça na vida, depois me escreve, me conta as histórias, é isso que eu quero, é isso que eu desejo para vocês. Agora a gente vai colocar... O Cantinho Doce falou que prefere durante a semana. Ai, bom saber. Obrigada por comentar. E Amor em Valdeiras falou que qualquer dia. Ah, legal. Perfeito, show. É a primeira vez que ela te conhece. Ai, seja muito bem-vinda, linda. Muito bom. Ó, agora a gente vai colocar aqueles... Como é que chama? Bigode? É bigode de gato? Fala. A gente vai colocar os bigodes do nosso personagem. Eu fiz aqui... já coloquei, peguei a minha pasta de chocolate, coloquei CMC, igual a gente faz com a pasta americana, e envolvi, passei um pouquinho de água nesse palito e envolvi essa minha pasta nesse palitinho. E agora a gente vai colocar isso no bolo. Deixei secar e agora ficou assim, a barbinha ali, a barba do nosso gato. Ele tem 3 de cada lado. Mas como eu vou saber exatamente a posição de onde vai ficar esses bigodes? Novamente voltando aqui para o meu desenho, observa que eu fiz esses desenhos aqui exatamente da altura que vai ficar cada barbichinha. Então, de novo, eu pego o bolo para mim, viro, posiciono em cima da onde eu já coloquei ali o narizinho e o olhinho, venho com eu sei que foi mais ou menos aqui, coloco, pego o outro, vejo que é mais ou menos aqui, coloco, pego o outro que eu fiz 6, coloco aqui também, vou repetir o mesmo processo do outro lado. O Cantinho Doce falou que também é a primeira vez que ela te viu. Ai, que legal! E me conhece pelo canal do YouTube, Cantinho Doce, ou aqui pelo Instagram? É bom a gente saber porque às vezes eu sou muito forte lá no YouTube, né? E pelo Instagram, é a primeira vez que eu tô colocando live aqui ao vivo no Instagram, porque eu sempre coloco no YouTube. Mas é legal saber disso pra gente saber aonde a gente investir realmente nas redes sociais, né? Qual que é melhor. E aí, nosso personagem tá ficando exatamente assim, ó. Agora a gente vai começar a fazer a roupinha dela. A roupinha dela é como se fosse uma jardineira azulzinha. Eu vou deixar de lado aqui essa parte, vou guardar o branco, por enquanto a gente não vai precisar usar tão cedo. E eu vou começar a abrir a minha pasta azul. Ó, essa aqui novamente é a minha receita de chocolate de esculpir, que eu já tingi em azul. E vou fazer a jardineira dela. Ai, mas antes uma coisa interessante. Conforme o meu desenho, eu estou aqui olhando do lado,
A camiseta dela é amarela, então tem um filetinho de amarelo que aparece bem no peitinho e na manga do bracinho dela. Então eu vou fazer primeiro essa parte, para depois eu mexer com o azul. Então, coloco um pouquinho de maisena, abro aqui a meu chocolate de esculpir e vou abrir como se fosse um filete, como se fosse um retângulo, um quadrado assim, retângulo mais compridinho. Vou precisar pegar mais um pouquinho de massa, que eu peguei muito pouco. Porque segundo a referência aqui, aparece uma pontinha dessa camisetinha dela. Então, sovo. Aqui vou sovando. E aí, vou começar a abrir. Ah, pessoal, não se esqueçam, tá? Para quem chegou agora, quer aprender a fazer o início desses bolos que a gente faz aqui na live, que a gente decora junto, lá no canal eu ensino tudo, desde você montar a estrutura interna. Recentemente eu recebi o elogio de uma pessoa que escuta o meu canal, é inscrito lá no meu canal, nunca vou esquecer o nome dela, Inajara. Ela me fez um elogio e primeiro eu fiz o bolo esculpido da Magali, aí eu postei. Aí depois ela me mandou uma mensagem falando que ela não tinha entendido como que eu esculpi a cabeça da Magali, se eu poderia ajudar ela. Mas ela me deu um elogio tão uau, e sabe o que é você acordar assim de manhã e você pegar o elogio daquele, parecia uma bíblia assim, eu achei incrível. E aí ela pegou, me deu um elogio, e aí sabe o que eu fiz pra ela? Eu fiz gravando do zero o bolo esculpido da Mônica, o busto da Mônica e a Mônica segurando assim no rostinho. E gravei, esculpi a cabeça, montando a estrutura, tudo certinho, postei e dediquei pra ela. Então se vocês querem saber... Ah, manta que eu tô com maisena no rosto, desculpa aí, gente. Então se vocês quiserem ver como que eu esculpo, o início do processo dos bolos esculpidos, assiste o vídeo da Mônica, que lá vocês vão conseguir ver bastante essa questão. Olhando daqui, a brusinha dela é um dedo só que aparece aqui pra mim. Ana Cláudia Santos falou oi, e a do Cantinho Doce disse que encontrou você no Instagram, se inscreveu essa semana e também trabalha com bolos esculpidos. Ai, gente, que show! Quem foi a primeira que cumprimentou? A Ana Cláudia do Ana Santos. Cláudia, seja muito bem-vinda, Aninha! Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Fica à vontade aí, tá? E o Cantinho Doce, que legal! Eu fico tão feliz de encontrar outras mulheres que também trabalham com bolo esculpido. Gente, eu tô preparando, de verdade, eu fiz uma pesquisa de mercado para saber como que é a aceitação do público sobre bolos esculpidos. E o mais importante, como fazer bolos esculpidos sem glúten. Eu ensino isso no meu curso e eu fiz uma pesquisa de mercado onde eu percebi que tem um potencial gigantesco de crescimento nesse sentido. E aí eu vou fazer uma live, eu vou terminando de escrever, preparando exatamente essas informações para trazer para vocês. Qual que é a ideia de eu fazer essas lives? É de fazer vocês assim meditarem e abrir a mente, sabe? De ver o quanto vocês podem se diferenciar de outras pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem que ter sempre em mente em ser estrategista. Por exemplo, se na sua cidade está todo mundo fazendo bolo de pote, então não vai competir com isso, não vai você também fazer bolo de pote. Porque no final você vai acabar brigando por preço. Aí você vai passar o seu preço, a pessoa fala assim, ah, mas a fulana faz mais barato. E aí é tão desagradável a gente escutar isso, não é verdade? Então, quando você trabalha com bolos esculpidos, são poucas as confeiteiras que trabalham com isso. Agora, imagina você na sua cidade, além de fazer bolo esculpido sem glúten e sem decorado com pasta americana. Mulher, só vai dar você. Você vai poder dar uma de madame e falar assim, ah, dessa vez eu não quero esse pedido. Você vai começar a escolher pedido. Porque, gente, você vai ser a única, a rainha da cocada doce na sua cidade com esse projeto, com esse conhecimento. Então eu sempre convoco vocês a serem estrategistas. Faça coisas que ninguém está fazendo. Vai atrás de novidade, leva a novidade para o seu cliente, sabe? Mas já imaginou você poder fornecer um bolo esculpido para uma criança que tem alergia ao glúten, é celíaca? Ou simplesmente tem um adulto que quer ter um bolo esculpido, mas ele quer manter uma alimentação mais saudável? E aí você propõe para ele fazer um bolo esculpido sem glúten, até zero lactase? É possível, dá para fazer. Então assim, me segue no Instagram, se inscreva no canal do YouTube
para vocês não perderem as próximas lives que eu vou estar fazendo para trazer como que anda o mercado, como o mercado está aquecido para esse nicho da confeitaria que poucas confeiteiras têm visão e atuam nesse segmento. Então assim, aqui embaixo eu estou só colocando a camisetinha dela, que é tão pequenininha e fininha, que é só uma faixa amarela, porque depois agora eu vou começar a vir com a jardineira azul. Acho que de amarelo, só fazer o ombrinho aqui dela, a manguinha do ombro, pode falar. A Maureen Valdez começou a te seguir e Ana Cláudia Santos falou, é nóis. Aê, Ana Cláudia, essa é visionária, mulher. Essa é das minhas, é nóis, tamo junto, coisa de paulista, né? Gente, obrigada a vocês que começaram a me seguir, todas, tá? Todas mesmo, gratidão do fundo do meu coração por vocês existirem na minha vida, por vocês estarem aqui comigo em pleno domingo. E eu fico muito feliz de ouvir vocês, saber qual que é o melhor dia e tal, porque eu tô aqui para ajudar vocês, para servir vocês. Então, se é melhor fazer dia tal ou dia Y, escreve, manda pergunta, enfim, que a gente responde, não tem problema não. E aí, no caso, é o que eu tava falando, sim, do bolo da Mônica, que vocês podem ver ali do início ao fim, eu montando, e dediquei para essa moça que me segue, a Inajara, né? E também teve uma pessoa que me pediu para fazer um bolo de flor. Eu estou entrando em férias agora com o marido, não vou conseguir estar no meu ateliê fazendo, mas eu vou dedicar, ela pediu para fazer para a mãe dela. E eu vou fazer mais assim, né, gente? Vocês sabem que eu sou do mundo dos bolos esculpidos. Então, assim, eu não sou fã de ficar fazendo flor de açúcar, de pasta americana, não é minha praia. Nada contra quem faz, tudo, acho uau, mas eu sou apaixonada por bolos esculpidos. E eu vou fazer um bolo esculpido, formato de rosa, e vou dedicar para a mãe dela. Só que eu vou fazer isso filmando, então vocês vão poder fazer também. Vão poder curtir isso daí. Gente, fica lindo. No meu caso, eu vou fazer tudo em chocolate decorado, porque eu sabe que eu não uso pasta americana. Mas vocês vão poder aprender e a fazer isso também, vai ficar uau. Oi. O Cantinho Doce disse que ela trabalha com bolos, mas ela é celíaca e com intolerância à lactose. Nos bolos dela tem glúten. Gente, é Cantinho Doce? Cantinho Doce, meu bebê de mamãe, a coisa mais linda. Tchutchuca, ó, vou adiantar uma informação pra você. No dia 6, 7, 8 de maio, eu vou fazer o lançamento do meu curso online, que é um bolo esculpido do Sonic. É o personagem, ele tá correndo numa perna só. E esse bolo eu decorei ele inteiro com a minha receita exclusiva de chocolate. E nesse curso eu ensino 3 a 4 massas. Massa de caramelo sem glúten, massa de morango sem glúten, massa de chocolate sem glúten, massa de chocolate branco sem glúten. A massa de chocolate assim, tradicional para você saborizar do que você quiser, limão, manteiga, coco, etc. Justamente para você ter o prazer de comer um bolo e que esse bolo não te agrida, mas você divulgar na sua cidade que você é a pioneira nisso aí. Só vai dar você, quem hoje não quer se alimentar saudavelmente, ainda mais na sobremesa, desde o bolo, já, olha, pega a visão. Então, fica comigo. Dia 6 e 7 de maio a gente vai estar fazendo o lançamento. Acompanhe as lives que eu vou estar fazendo, porque eu vou falar muito como que está o mercado de trabalho para esse nicho aí dos bolos esculpidos sem glúten. Oi, pode falar. Ana Cláudia disse que é do Paraíba. Paraíba! Parabéns, Ana, obrigada. Paraíba é tudo de bom, gente. Povo feliz, povo animado. Adoro, muito bom. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Muito bom ter você por aqui. Aqui, eu tô fazendo a mãozinha dela. No meu desenho, o bracinho dela tá assim, como se ela estivesse tampando a boquinha. E aí eu tô cobrindo com amarelinho exatamente essa manguinha aqui. Né? Lembra que eu estou seguindo as cores diferentes. Eu estou seguindo essa cor aqui, ó. E por que eu estou seguindo essa cor aqui? Se vocês observar, em torno de 30 dias atrás, eu fui em uma loja de brinquedo e eu encontrei um brinquedo exatamente da Hello Kitty sentado nessa posição com essa cor. E aí eu fiz um vídeo explicando para pessoas onde a gente pode buscar inspiração para a gente fazer os nossos bolos esculpidos. E loja de brinquedo é uma ótima opção para a gente poder se inspirar. E aqui em Campinas, São Paulo, tem a loja da Marvel e tem a loja da Disney.
Gente, eu tenho 40 e alguns anos, né? Vamos contar a idade. Gente, mas eu vou nessas lojas de brinquedo, eu fico que nem criança, ainda mais a loja da Disney, da Marvel. É muito legal. E eu fui nessa loja e falei assim para as meninas, vamos transformar um brinquedo em bolo? E é exatamente isso que eu tô fazendo. Então esse personagem que vocês estão vendo aqui, a posição dele de estar sentado, a cor da roupinha, é exatamente o desenho que eu vi lá na loja de brinquedo. O desenho não, o brinquedo que eu vi, né? Então, a gente está transformando exatamente, fazendo isso. Então, usa os desenhos como inspiração para vocês poderem fazer as suas criações. Mais para frente, eu vou ensinar vocês como transformar um brinquedo desse tamanho num bolo esculpido desse tamanho. Existem todas umas contas que a gente tem que fazer por isso, né? E uma técnica também. Então, cola em mim, que em breve eu vou estar postando isso no canal. Ah, e lembrando, eu até ensino como que vocês podem economizar dinheiro do que gastar com gráfica. Você pode fazer ampliações na sua casa. Desde que você tenha um cabo HDMI e um computador, um notebook, dá para você fazer muita ampliação na sua própria casa, sem gastar dinheiro com gráfica. Tem um vídeo que eu ensino isso também no canal. Por isso que é importante você se inscrever lá no canal Jussara Arte e Doce. Se inscreve lá, ativa o sininho para as notificações, que eu sempre, toda semana, sempre tem coisa nova lá. E o Cantinho Doce disse que não vai esquecer. Aê, isso aí. Então aqui, ó, fiz o bracinho dela. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Ai, é que a luz não tá deixando. Mas aqui eu fiz o bracinho dela com a manguinha amarelinha. E daqui a pouco eu vou posicionar esse braço por último. Primeiro eu vou fazer a roupinha. Vou até deixar o braço aqui de lado. É, porque essa luz aqui do meio da... Tá vendo? Às vezes deixa tão branco que não consigo pegar os detalhes. Obrigada, Amanda, por ideia. Então eu vou deixar de lado aqui esse bracinho dela. E agora, o rabinho também dela eu vou deixar de lado. E agora eu vou fazer aqui a jardineira dela azul, já que eu coloquei a camiseta dela ali amarela. Vou com o meu chocolate azul, que eu já tingi. E pego um pouquinho de maisena, ponho aqui no meu tapete de silicone. Deixa eu deixar esse amarelo de lado aqui. E vou começar a abrir para poder fazer essa parte da jardineira dela. Passo um pouco aqui de maisena e vou abrindo. Eu costumo deixar em torno de uma espessura de meio centímetro, para poder cobrir, fazer desde a pele do personagem como a roupinha também. Então, abro aqui, novamente pego a minha referência, o meu desenho, e aqui eu tenho a lateral da jardineira dela. Coloco aqui em cima do meu chocolate, vou abrir mais um pouco, eu tô achando que tá muito grosso. Ó. Coloco aqui. E com o estilete eu vou cortando exatamente o tamanho dessa jardineira dela. Tiro o excesso aqui, ponho de lado, tiro esse outro excesso, ponho de lado. Deixa eu deixar uma linha reta aqui. Pego o meu chocolate e aí eu vou começar a colocar aqui na lateral do nosso personagem essa jardineira aqui. Contorno tudo aqui. Com o meu estilete, eu já faço um recorte que eu tô vendo aqui na minha referência aqui do tablet, que aparece a blusa amarela dela. Então, com a ajuda mesmo da minha mão, aqui do dedo, aqui da luva, eu vou passando e ao mesmo tempo que eu vou alisando, eu vou fazendo a junção aqui dessa pasta com o corpinho dela, que seria ali a nossa jardineira da nossa personagem.
Preciso de um estilete na minha ferramenta. E aí, com a esteca, a gente vai dando esses acabamentos. Eu estou bem feliz de vocês estarem aqui comigo e terem compartilhado o que vocês me acharam no Instagram. Porque hoje a Amanda falou assim, tia, vamos transmitir a live no Instagram? Aí eu falei, não, vamos fazer só no YouTube, né? Tem lá as meninas e tal, que já tá sabendo. Aí eu fico pensando assim, mas será que o Instagram ajuda mesmo pra gente a ficar conhecido, alguma coisa do tipo? Aí eu acho que isso é resposta de oração, né? Porque inclusive veio vocês e falou, te achei aqui no Instagram e tal. Então realmente mostra que esse é o caminho. É continuar fazendo as lives no Instagram. Eu só vou deixá-las gravadas lá no YouTube, tá? Então aqui eu fico ao vivo 24 horas. E aí depois ela só vai ficar lá disponível gravada no YouTube. E aí sai do Instagram. Então se por acaso vocês querem ver de novo, é só ir lá no canal do YouTube. E lá vocês vão ver direitinho aí essa parte da live. Então tá aqui. Já coloquei esse lado da jardineira. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Prontinho. Deixa eu ver aqui do lado. Aqui eu vou cobrindo também. Tiro o excesso aqui atrás. Eu não sei vocês, gente. Se vocês observarem, eu não sou fã de ficar decorando tábua de bolo. Faz grama artificial, faz piso, faz não sei o quê. Não sou fã. Mas se tem que fazer, faço. Mas não sou fã. Aí o que eu fiz, né? Pra agilizar essa parte também, enfim. Existe essa tábua aqui que eu estou usando, se você observar na câmera, ela é preta, né? Na verdade, a madeira está embaixo dessa tampa preta. Essa tampa preta é um papelão que geralmente você compra. Você pode fazer bolo, colocar em cima dele. Tem azul, tem rosa, tem vermelho, prateado, tudo. Eu acho bem legal usar esse tipo de acabamento, porque você tem uma variedade de cores. Tem brilhante, tem isso, tem aquilo. E no meu caso, que eu não sou fã de ficar decorando tábua de bolo, apesar que assim, eu fiz uma grama daqui a pouco, tô acabando, tá? Mas a surpresa vai vir daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês o acabamento que eu fiz numa tábua de bolo. Dá um trabalho, mas dá um realismo de grama tão uau e incrível. E eu aprendi essa técnica com uma confeiteira da Inglaterra. Eu achei muito legal. Inclusive eu ensino de graça no canal. Gente, vocês têm que assinar esse canal, pelo amor de Deus. Dá uma moral aí pra amiga aí. E eu fiz, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, esse projeto com essa técnica. Mas se vocês são como eu, do tipo, Sara, eu tô fazendo um bolo esculpido para treinar, para um filho, uma ocasião especial, mas assim, você não precisa enfeitar tanto a tábua. Usa desse artifício que eu tô te falando, porque é uma forma de você ganhar tempo também. Por exemplo, aqui, depois que eu terminar o bolo, eu vou passar um pano úmido e a tábua vai ficar preta, porque essa é a decoração que eu escolhi, né? A parte do papelão. E tá tudo certo, o bolo tá acabado. Senão eu ia ter que fazer grama, tingir massa, dar texturização, aquela coisa toda. Mas é gosto, gente. Pode ser que você curte esse processo. É aquilo que eu sempre falo, vocês são livres. Então fiquem à vontade. Mas eu confesso que não sou fã. E uso desses artifícios para trazer uma decoração diferente pro bolo aí. Bom, aqui cheguei, a jardineira dela do outro lado. Aqui eu tô cortando o excesso. Do outro lado. E com o meu dedo eu vou fazendo a junção das emendas. Tiro aqui o excesso. E aí só vai faltar a gente colocar o braço dela e o rabinho. Aí eu vou limpar a tábua e o nosso bolo está totalmente decorado e terminado. E aí eu quero mostrar para vocês o que eu estava fazendo ontem aqui na casa dos meus pais, porque meus pais moram em Campinas, né? E aí eu estava abusando da cozinha dos meus pais, da batedeira do meu pai, porque assim, no quesito cozinha, né, quem manda é meu pai. Ele faz bolo, ele faz coisa, então quando eu venho pra cá ele fica meio enciumado com a batedeira de bolo dele. Mas
não teve jeito. Ontem mesmo eu inventei outra massa sem glúten, e aí eu mando para as amigas aqui de Campinas, né? Falei, amiga, ó, é sem glúten, zero lactase, me dá a sua opinião. Aí elas me mandam áudios assim, muito bom, pede a receita. Eu falei, não, é só das minhas alunas. Não, que isso. Mas para elas eu não dou, não. Bom, aqui tá a jardineira da nossa personagem. Deixa eu só fazer esse acabamento aqui. E aí a gente finaliza colocando o rabinho e o bracinho dela. Vou pegar a esteca. Prontinho. E agora a gente vai colocar o rabinho. O rabinho delas, ó, deixei aqui de lado. É uma bolinha, uma coxinha levemente pontuda. Venho aqui atrás conforme a minha referência e coloco aqui encostadinho da nossa Hello Kitty. E agora vem o bracinho, que eu vou precisar da ajuda de um palito, ou, pegando a sugestão da nossa amiga aí, pode usar aquele canudo de plástico bem durinho também. É que eu não tenho aqui, eu vou estar usando o palito mesmo. Então, a nossa personagem, ela ficou assim, e aí a mãozinha dela vai bem aqui em cima, como se ela estivesse colocando a mão na boquinha. Deixa eu colocar aqui pra mim, que eu vou precisar ver o alinhamento aqui. Aí aqui eu vou colocando, deixa eu só pôr aqui pra... E aí eu coloco o bracinho dela bem aqui assim. Deixa eu só alisar aqui que eu acabei mexendo e acabou apertando o chocolate. Aliso aqui. Deixa eu só tirar essas marcas aqui do chocolate. E aí o nosso bolo ficou exatamente assim, com a nossa mãozinha. Deixa eu ver se aperta mais aqui. Deixa eu colocar mais forte. Eu acho que vai ficar mais firme. No cantinho você perguntou o que você fez pro bigode. Ela não conseguiu ver. Ah, sim, cantinho doce. Eu fiz assim, eu peguei palito de dente, molhei eles na água, passei água neles, e aí eu peguei CMC, coloquei na minha pasta de chocolate preta, já tingida, e enrolei como se eu estivesse fazendo um salgadinho de salsicha, e enrolei o palito a minha pasta de chocolate ali no palito e deixei secar. Secou, ficou durinho, e aí ali eu deixo só o espaço que vai dentro do bolo, né? Pra não ter problema. E aí eu fiz os espetinhos exatamente assim, dessa forma. A mãozinha dela aqui eu vou ter que deixar secar mais o chocolate para depois dar mais uma alisada nela. Mas assim ficou o nosso personagem. Ela agradece. Ah, sim, tranquilo. Então aqui. Então assim ficou o nosso personagem. Eu vou deixar só secar um pouquinho para depois dar mais uma alisada no bracinho dela. Mas o bracinho dela dá exatamente essa impressão que ela tá segurando assim a boquinha. Outra opção de decoração que você pode fazer é você colocar o bracinho na posição reta. Em vez de ficar assim, você pode colocar na posição assim. E enquanto tá secando aqui, depois eu vou fazer essa parte vou deixar do alisamento do bracinho, deixar ele secar, depois eu vou alisar para ficar mais perfeito. Mas assim ficou o nosso bolo esculpido da Hello Kitty. Espero que vocês tenham gostado.
E agora vamos para a surpresa que eu quero mostrar para vocês. Amanda, você me ajuda? Se vocês tiverem dúvida, pegar projeto na cidade de vocês, tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, me coloca à disposição, tá? Eu vou só abrir espaço aqui, porque agora vai vir o nosso gigante. Você me ajuda a trazer ele para cá? Eu só vou colocar essas coisas aqui do lado, pra gente abrir espaço, porque o bicho é grande. Muito grande. Deixa eu fechar aqui. Empurrar essa parte pra cá. E aí, manda. Deixa eu deixar. Você quer vir por aqui? Melhor. E aí, já que vocês estão aqui comigo, a gente vai cortar ao vivo com vocês. Põe aqui. Gente, esse é o bolo esculpido que eu fiz ontem. Então, como eu estava falando para vocês, esse aqui é um dinossauro no estilo cartoon, né, infantil, onde todo esse corpo dele gigante é um bolo, não, são alguns bolos sem glúten, zero lactase e, pasmem, não é decorado com pasta americana. Eu fiz esse projeto para as aulas presenciais que eu vou começar a dar agora em abril na minha cidade, na região, que é Pomerode, Blumenau, Timbó, aquela região de Santa Catarina. E falando com a Cantinho Doce, essa técnica que eu fiz aqui é uma grama que parece muito realista. Eu ensino no meu canal e eu faço isso com coco, gente. Então assiste o canal onde eu ensino a fazer terra comestível. Lá nesse vídeo eu ensino você a fazer essa técnica de grama aqui que parece muito mais realista. Então olha só o tamanho desse bolo. E ele tá pesando. Deixa eu virar aqui. Ai. E ele ficou exatamente assim, ó. Que show! E se vocês desejar, eu estou pensando num projeto mais pra frente de fazer ele online, porque tem muita gente que gostou e tem interesse também em aprender. Aí eu posso fazer eles online, aí eu vejo um preço bem bacana para vocês. E aí agora a gente vai cortar. Eu acho que vamos cortar. Vocês querem ver eu cortar ou não? Se não, de repente não quer, né? A gente corta depois. Quer ver cortar ou não quer? Quer ver? Legal. Você pega então uma faca e um prato pra gente, que eu vou cortar o nosso dino. E a nossa Hello Kitty, ela precisa secar. Vou colocar para cá. Gente, mas isso aqui é muito pesado, vocês não têm noção. Muito pesado esse bicho. Aqui dá pra vocês verem mais ou menos desse ângulo. Aqui do outro ângulo. Muitas graças. Tem aquelas espátulas de pegar? Então, como eu falei pra vocês, né? O bolo mesmo é todo esse corpão desse dinossauro. Então aqui eu fiz uma massa de chocolate. Fiz também um recheio de chocolate, um brigadeirão, chamando a trazer a espátula para eu poder pegar. Eu sou bem, eu gosto bem, bastante bolo chocolatudo, né? Então eu caprichei nisso daqui. Assim que ela trouxer a espátula, eu vou tirar para vocês. Bora comer esse trem, gente! E por um lado foi graças à rejeição das pessoas sobre a pasta americana que me fez estudar química de alimento para hoje construir uma cobertura que possa cair no gosto de muitas pessoas. Aí, chocolatudo. Olha isso. Perguntaram onde está o rabo. Ah, sim, esse aqui é um estegossauro. O rabo dele é curtinho, olha aqui. E as técnicas na perna também, eu fiz de barrinha de cereal, que é uma técnica que a pessoa pode comer também. E aí ficou o nosso bolo totalmente chocolatudo. Olha, gente, fofinho, úmido, do jeito que o brasileiro gosta. Olha isso. Maravilhoso. Totalmente sem glúten, zero lactase e não é decorado com pasta americana. Gente, agora sinto lhe dizer, eu queria muito que vocês estivessem aqui com a gente para degustar esse bolo, mas tá chegando uma galera pra gente poder comer tudo isso daqui. Do fundo do meu coração, muito obrigada pela atenção de vocês, por vocês terem ficado comigo nessa live do início ao fim.
Muito obrigada por vocês me seguirem, se inscreverem no canal. E a nossa próxima live, eu vou estar avisando nas redes sociais do que a gente vai fazer. Mas eu aviso de vocês de todas as novidades que eu vou estar trazendo esse ano aí, de 2025 para o canal. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. Até a próxima. Ela falou que esse ela